Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva. Que Jesus nos abençoe, que nos intua, que abençoe os nossos propósitos de estarmos juntos aqui, pensando e reflexionando sobre os seus ensinamentos. Hoje, capítulo de número 77, que tem como título Pai Nosso. E no subtítulo, uma frase do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, em que ele também diz Pai Nosso, que é o início da nossa oração que todos nós conhecemos, que Jesus nos ensinou. E nós vamos, para contextualizar com o nosso subtítulo, nesse versículo do Evangelho de Mateus, relembrar um trecho desse capítulo, porque é uma obra, meus irmãos, é um aprendizado a qual todos nós estamos aqui juntos e que nós devemos pensar o que Jesus queria nos dizer quando ele nos diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizer isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anunciei isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então esse é o contexto da nossa oração Pai Nosso. E o texto de Emmanuel, meus irmãos, segue assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar
e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e amor. O texto de Emmanuel, belíssimo, nos dá a ideia, meus irmãos, de que para nós elevarmos o pensamento ao nosso Criador, ao nosso Pai, e dizermos Pai Nosso, e nos dirigirmos com o coração aberto, nós precisamos primeiro, como nos diz o nosso Mestre Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 também, ele nos fala para nos reconciliarmos com os nossos irmãos, antes de nós darmos o testemunho ao nosso Criador. Antes de nós dizermos, Senhor, eu estou contigo, nós precisamos estar com os nossos semelhantes, com esses espíritos aqui reencarnados também como nós, a qual precisamos aprender a nos amarmos, a nos respeitarmos, aprender a comunhão de espíritos criados para a felicidade, que ainda não compreendemos a alegria da felicidade, ainda não compreendemos a alegria do amor, mas precisamos exercitar justamente aqui nessa escola. Por isso Jesus nos encaminhou essa prece, a oração profunda. E como nos diz Emmanuel, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas, se nós não nos desvencilharmos do nosso egoísmo, do nosso apego ainda às coisas da matéria, se nós ainda não nos desnudarmos desse olhar do apego às coisas a qual nós não teremos nada para levar daqui desse plano terreno, meus irmãos, a não ser a alegria de testemunhar o amor, o perdão com esses irmãos que caminham conosco. A prece é lindíssima. A oração Pai Nosso nos toca o coração quando muitas palavras e frases que constam nela, cada uma delas é um ensinamento grandioso que nós ainda não compreendemos, nós ainda não temos a capacidade de senti-la como devemos e vamos sentir um dia. Mas o Pai, que habita dentro de cada um de nós, nos ensina a poder aqui, nesse plano terreno, seguir com força, determinação, tendo a certeza de que nós podemos realizar tantas obras necessárias para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, meus irmãos, por esse belíssimo texto que Emmanuel nos presenteia aqui do capítulo 77. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site